Arro! Energias positivas pra vocês, começando mais uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem conosco celebrar o conhecimento. Vamos despertar a consciência a quem joga a sementinha. E você, cria vergonha na sua cara e faz sua parte aí, que eu tenho certeza que tudo vai ser maravilhoso na sua vida. Você veio para viver o extraordinário, meu jovem. Mas depende de você, né, cara? Para de ficar chorando, de mimimi e foca em você, a atitude. Com conhecimento vai potencializar a sua vida, seu ser, e a prosperidade, meu jovem, vai chegar pra você. E vamos que vamos. Hoje estou muito feliz. Quero mandar um abraço pra galera do Festa que Cura, meu amigo William, meu amigo Rob. Eu tô com saudade de vocês. Cadê vocês, né? Hoje recebendo aqui a Tati, o Luiz, pessoal do Festa que Cura, por um tema muito bacana, muito interessante, né? E aí, Tati, como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo ótimo. Preparativos aí a todo vapor. Eu tô contando os dias, quero ir lá descansar, celebrar. Isso aí. Bom demais, hein, Luiz? Como é que tá as coisas? Firme que só. Que Estamos bom, aqui, vamos em frente. Tá nervoso? O noivo tá nervoso? Tranquilo. A pressão, já nasce na pressão, vai acostumando a vida inteira. É normal, né? Uma parte do tempo tá arrochado, né? Então, cara, hoje um tema interessante. O Luiz trouxe essa proposta, achei interessante pra caramba. Inclusive, quero mandar um abraço pra Juanita. Juanita é uma facilitadora de Barra de Axis. E essa semana eu tinha de fazer uma classe que chama-se Relacionamento Feito Diferente. Então, vai tudo a ver com o que o Luiz acabou coincidindo quando ele falou o tema, né? Então, ele vai conversar muito sobre as questões dos relacionamentos saudáveis, né? E o tema é relações conscientes, né? Por que esse tema, meu amigo Luiz? Eita caramba, as relações conscientes. Eu e a Tati, a gente citou aí rápido, né? A gente vai celebrar agora o nosso casamento. A gente tem 15 anos de história. E a gente vai fazer o casamento em 2020, na pandemia. Estava marcado, e aí foi tudo desmarcado assim, de última hora, naquele rolê das coisas que foram desmarcando. Inclusive as pessoas de fora, meu pai, não, eu vou, esse negócio aí foi fechando, lacrando. E a gente tava com essa celebração marcada, a festa e o casamento no cartório. E foi uma época que até o do cartório foi interrompido e vetado, né? Aí jogou para 2021, a gente conseguiu fazer no cartório. E agora a gente vai aproveitar o Festival de Inverno do Festas que Curam, que é no equinócio, dia 21 de junho, o equinócio, né? Interessante. E depois lembra, deixa aí um ganchinho pra gente voltar nisso. Vamos falar sobre o festival. Não, mas eu digo do Equinório. O equinócio não, solstício, né? Solstício de inverno, solstício de inverno. Vamos fazer a errata aí logo. Solstício de inverno, que aqui no Brasil, a gente, o dia 24 é o dia de São João. São os 3 dias depois do solstício. E em dezembro, que no hemisfério norte, eles estão no solstício de inverno, que aí é no dia 21 para 22. Aí vai contar os 3 dias com o dia 24 e o dia 25. Então o nosso São João, ele tem um equivalente energético do Natal no hemisfério norte. Então a gente vai aproveitar o Festival de Inverno do Festas que Curam, que acontece todos os anos, no solstício de inverno, que é o dia mais curto, né? O mais frio, o mais longo. Então tem um significado assim do renascimento muito profundo. E a gente vai fazer o nosso casamento. Então a gente vai ter uma festa aí de 4 dias, que a gente tem 2 cerimônias, no dia 19, no dia 20. Eu estarei lá. 4 dias Já separei minha barraquinha ali. Quem quiser ir, vem comigo. O trem é bom demais. Pra que casar só em um dia, né? 4 4 dias dias, logo, né? Pra confirmar, né? Isso. E os festivais de arte e cultura têm muito a ver com a nossa história. E, de certa forma, também é o que nos uniu. A gente, mesmo antes de ter relacionamento, a gente já promovia festas conscientes, festivais terapêuticos juntos. E, com o desabrochar dessa história, a gente foi criando imersões terapêutico-festivas. E, assim,
tem uma dinâmica nesse mundo que é importante a gente levar um chamado. Porque você fala, vamos lá para ver o que é que dá. Não, vamos ver o que é que dá. Você tem que botar um chamado. Por mais que a gente saiba assim, que a força do momento, então a gente sempre tem uma proposta e uma intenção. E lá na hora tem a força dos fatos, dos processos das pessoas. E nessa intenção, o que é muito comum no mundo dos eventos de uma forma em geral, em qualquer área, você traz uma temática. Então a gente começou a trabalhar temáticas do autoconhecimento dentro das imersões, a própria de autoconhecimento, que é focada, por exemplo, no eu. A gente tem das respostas de cura, tem da autoestima e tem das relações conscientes. Ufa, que resposta grande. Chegamos lá. Por que o tema das relações conscientes para esse podcast de hoje? Porque as relações é de uma profundidade assim, incrível em tudo que nós somos, né? Começando com a relação consigo, a relação com o que é maior do que a gente, digamos assim, o mistério, a espiritualidade, a relação com o outro. Dentro da relação com o outro tem uma relação que é muito importante dentro do seu lugar, que é a relação afetiva, que é a base das famílias. E tem a relação com todo mundo. As relações de amizade, do trabalho, da sociedade, por aí vai. Então, a relação consciente. Eu falei, você falou por que do tema, né? Fiz um... Bom demais. Agora eu quero ver, mas saber o quê? Uma pergunta com a amiga Tati. Tati, quando você começou a ficar com o Luiz, foi uma relação consciente? Porque eu fiquei curioso agora. Conta um pouquinho da história. Vocês já faziam eventos juntos, era isso? Então, a gente já se conheceu nesse meio, né? Do autoconhecimento. Você já se conhecia um bom tempo já, né? A gente se conheceu nesse movimento do autoconhecimento, né? O nosso primeiro encontro, inclusive, foi uma cerimônia com as medicinas da floresta. Eita! E a partir daí a gente compartilhava um grupo de amigos, uma turma de amigos. Então a gente se encontrava em vários movimentos, né? Os festivais de música eletrônica, todos esses movimentos assim de viagens, de eventos, a gente estava junto. Né? Mesma frequência, né? Mesmo não estando como companheiros, né? Mas a gente se encontrava muito, assim, a gente compartilhava. Teve um momento que passou de consciente para quente. E o Luiz, ele tinha ele já estava nesse caminho há mais tempo que eu, né? E ele costumava fazer, né, uns eventos no aniversário dele. Já era uma prática dele, né? E eu comecei a ir nesses eventos e, em determinado momento, esse evento virou uma jornada de desenvolvimento, né? De autoconhecimento. E eram imersões. E a gente começou a fazer junto. Eu comecei a acompanhar, a gente Legal. Começou a fazer todo ano, mais ou menos na época do aniversário dele, a gente fazia. E, em determinado momento, a gente foi convidado por um casal que participou de uma dessas imersões a ir para Campinas, fazer lá. E a gente foi. E aí foi lá, né, amor? Aí depois... Coisa boa. E é bacana começar por aí, né, gente? Porque, assim, do meu ponto de vista, né? Eu acho que um relacionamento consciente é isso, né, John? Você entender que aquela pessoa tá na mesma vibe que você para poder se desenvolver. Porque tem hoje tem aquela máxima, os opostos se atraem, aquela coisa toda. Eu acho que para você desenvolver um relacionamento consciente, que vai ser mais, vamos dizer assim, mais frutífero, vamos falar assim, mais produtivo, vamos dizer assim, né, pro casal, eu acho que tem que estar na mesma vibe, mesma energia, porque você vai compartilhar momentos com aquela pessoa, né? Às vezes você gosta de uma coisa, a pessoa gosta de outra, aí começa a ter os conflitos, né? Eu confesso que no início da nossa relação teve muitas coisas que eram bem esquisitas. Gente, que eu achava bem esquisito, assim, né? Assim, mas conforme a gente foi convivendo, eu fui vendo que realmente é a importância disso, né? Por exemplo, às vezes, sei lá, ficava chateado com alguma coisa, em vez de discutir ali na hora, sabe? Aí saía cada um para um lado, aí 3, 4 dias depois que tinha um movimento legal, aí a gente falava sobre aquilo que tinha acontecido. Para mim, isso no início era muito esquisito, né? Mas faz total sentido a gente conversar enquanto a gente está bem, né? Nos momentos legais, a gente trazer conteúdos difíceis, né, da relação. Tem que ter, né? Porque aí
tem menos carga, né, do que no momento que acontece algo da raiva ou do incômodo, né? Na verdade, eu acho que quando a gente tem esse tempo para a gente processar e trazer para o outro de uma forma mais limpa, mais harmônica, eu acho que todo mundo ganha. Não, verdade. E aí, tu acha que é isso mesmo, Luiz? Tem que estar na mesma frequência para ter um relacionamento consciente? Aí você perguntou porque eu falei, você perguntou do porquê, mas a gente não falou o quê. Então agora é a hora. O que é o relacionamento consciente? Dentro de como a gente... Não estou dizendo que é isso, tá, gente? Ponto de vista, o que eu estou falando é o seguinte, nesse enfoque, nesse enquadramento que a gente está dando, é isso. E é isso o quê? Então existe a era da consciência e a era da inconsciência. Você pode viver inconscientemente ou conscientemente dentro desse mundo. E isso traz uma perspectiva, ferramentas e possibilidades distintas. Então, a primeira coisa, o pressuposto que a gente está falando de consciência, estamos falando de autoconhecimento, que por si só é um assunto que dá assim uns 18 podcasts. É verdade, né? Mas vamos assim pegar do básico, porque o conhecer a si mesmo, muitas vezes as pessoas acham que é saber sobre si, sobre como é o comportamento. Eu sou nervoso, eu sou ansioso, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Mas é mais profundo o que a gente está falando. Não é sobre o sentido de se descrever, mas é no sentido de saber o que se realmente é. Não saber, mas tocar nisso, vivenciar. Então a gente está falando de autoconhecimento. Então isso para uma própria pessoa, para si. Agora, quando a gente está falando da relação, o que vai dizer nessa abordagem se uma relação é consciente ou não é o seguinte: na era da inconsciência, o outro é o problema. A gente que delega esse problema pro outro, mas na verdade é a gente, né? Mas isso é a era da inconsciência. Na era da inconsciência, a relação inconsciente é assim. Você o outro fez, né? É o problema. Na era da consciência, o outro é um espelho que reflete você. E você começa chegando ao ponto de saber o que é epicentro seu e o que é epicentro do outro. Agora lembre-se, terremoto é terremoto. E se você está na área de ação do terremoto, mesmo o epicentro, por exemplo, processo da Tati, como todos nós, processo difícil dela. Ela é o epicentro desse desafio. Mas é dela. Mas a gente está junto. Isso me abala. Mas eu sei que o que está tremendo, que está gerando o centro, né? A origem, né? Vamos ver o quanto que eu aguento desse balanço junto. Porque essa é a questão. Entende? Você para de acusar. E você falou de uma questão de estar na mesma frequência para ter uma relação assim. Não é bem isso. Porque você falou até, por exemplo, pessoa de comportamento distinto. Você tem, por exemplo, um comportamento igual. A gente gosta das mesmas coisas. Isso é um cenário, independente de ser consciente ou inconsciente. E a gente pode gostar de coisas distintas. Entendeu? E aprender um com o outro, no universo com o outro, isso independe de ser consciente ou não. Agora, uma coisa, acho que é pelo rumo do que você falou, me evoca o seguinte. Quando você tem uma pessoa que despertou para o autoconhecimento, para a terapia, para uma visão desse mundo, além da mecanicidade dele, digamos assim, para o mundo do invisível, normalmente, quando tem um casal inconsciente, os dois inconscientes, e um desperta nesse sentido, essa relação ela está em xeque. E meio que fatalmente com os dias contados numa contagem de anos. Poucos anos. 1, 2, 3, não passa de 4, 5, 8 se fosse matando, mas é muito difícil. Em 4, 5, 6, esgotou, se o outro também não for para essa senda. Por quê? Porque o que despertou para de acusar. Ele já sabe que o outro não é mais o problema. Já entendeu como é que é a parada. Entendeu? Ele fala, não, os meus BO são meus, minhas ondas são minhas, eu não tenho que acusar, isso não é problema. É a projeção. Ele começa a entender a projeção. Fala, não é o outro que me deixou com raiva. Eu usei a situação com o outro
para deixar minha raiva vir à tona. Como você para de acusar e o outro continua acusando, você começa a levar um fardo duplo. E poucos de nós aguentamos fardos. A corda vai quebrar uma hora, vai romper, né? Especialmente fardos duplos. Então, como você despertar não quer dizer iluminar, iluminar é aquela projeção que a gente tem que a pessoa não tem mais problema e tá assim. O despertar, digamos que é a tua consciência espiritual e a consciência da sua ação sobre você mesmo, os efeitos e causas dentro do raio da sua concepção que você consegue atingir. Porque, na real, nenhum de nós tem a mínima noção dos efeitos das nossas ações, de onde elas vierem e onde elas vão dar para toda a comunidade humana. Né? É porque a gente tivesse consciente quando nem fazia, né? Não é verdade? Muita Mas coisa. tem duas coisas interessantes que você fala que eu acho interessante. Essa parte do outro estremecer, né? E querendo vai impactar você. O que a gente percebe muitas vezes hoje? Gente, não acho que tem um interessante ponto de vista, né? Cada um pensa de uma forma e a gente respeita isso porque tudo é contribuição. Acho que é muito bacana às vezes isso. Estremece a relação. Aí muitas pessoas querem às vezes fugir. Acho que é mais fácil fugir que é mais fácil de resolver, né? De vez de sentar ali e tentar entrar num acordo para poder seguir com aquela relação. Às vezes assim, eu falei para Sabrina, porque não sabe, minha esposa, né? Falei, desistir não vai resolver nada, né? A gente tem que sentar aqui e alinhar, mesmo que for para um fim, mas que seja um fim saudável, no sentido de vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo. Porque as pessoas fogem muito quando tem esse estremecer, e é normal também. E outra coisa que eu acho bacana, você falando aí, é você respeitar o outro no processo do outro. Isso só acontece nas relações conscientes. Porque a pessoa que desperta, ela sabe o que está acontecendo e do que ela está falando. O outro não tem ideia. É individual, às vezes, né? Para os homens, especialmente, e é a egrégora que a gente tem herdada, o homem sequer ele é parco, né? Escasso de vocabulário emocional. Verdade. Ele não consegue nem falar sobre sentimentos, sobre o que está acontecendo, na maior parte assim, das vezes, né? Então ele não tem nem essa seara e essa esfera de troca, né? Então se falar assim, eu tô com um processo, eu tô sentindo. Pô, sentindo, né? O que é isso? Não consegue nem chegar ali. Agora uma pessoa que passa um processo pessoal, ele sabe da necessidade do outro, por exemplo. Sei lá, vamos citar um exemplo famoso da área aí do desenvolvimento pessoal. O caminho de Santiago e Compostela. 21 dias disso, 21 dias daquilo, 21 dias... Quem é que vai aguentar o seu companheiro, sua companheira 21 dias comendo isso ou calado com a prática doida? Sei lá, porque quer viajar, porque precisa ficar lá numa barraca, subir um morrinho em algum canto. Se você tem maturidade, você sabe que a pessoa precisa e se a conversa... É o momento dela, né? E aí você começa, porque na confusão, no dia a dia, na inconsciência, você não sabe nem o que é você que está causando, você só está ali. Verdade. Tá só sentindo, né? Na consciência você conversa e fala, cara, a Tati quer ficar longe de mim. Mas ela quer ficar... Não é de mim. Não é que ela não quer ficar com você, você, né? Ela quer ficar na dela. Exatamente. Ela está precisando, é um tempo dela. Não querer não quer dizer que pessoal. não quer você. Naquele momento ela prefere se olhar para ela, né, Tati? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Eu acho que isso é a base das relações conscientes, né? É entender o espaço do outro, né? E isso não ser um problema, né? E não deve ser mesmo, né? O Osho, eu estava lendo um livro do Osho muito fantástico, cara. Eu não esqueci o nome, depois vou até passar no rodapé do vídeo. Que o convite dele é o seguinte: ele fala assim, os eus, para ter os nós. Então, quanto mais eu fortaleço os eus, que é essa questão do individual, desse autoconhecimento, eu vou ficando mais consciente. Então, automaticamente, quando eu tiver o nós, que é essa junção dos dois, vai ser um momento mais prazeroso, porque vai ter menos discussão. Se tiver conversas mais conscientes, né? A gente pensa, como você falou, às vezes o cara ele explode porque vai deixando debaixo do tapete algo que precisa ser conversado. Aí quando vem em forma de emoção explodida. Poder ter que ter uma conversa anterior para ter esse alinhamento, né? E é muito bacana o que ele fala, né? Porque assim, a própria religião fala o quê? 2 corpos vão virar um. É impossível fisicamente isso. Então já fala dessa questão, né, cara? Lá do princípio já tá errado, porque não tem como 2 corpos virar um.
Mas tem como o seguinte, 2 pessoas conscientes criar uma relação consciente. Por exemplo, eu fiz terapia, eu quero mandar um abraço para minha amiga Kelly Rodrigues, terapia de casal, foi fantástico, né? Que ela fala o quê? Cria entidade e relacionamento. Como fosse um filho. Sim. Como é que vamos lidar com isso aqui? Como é que vamos cativar isso aqui? Mas sempre ambos trabalhando aqui. Respeitando esses momentos. Talvez você falou, né? Quero mandar um abraço para os caminhantes livres. Meu amigo Delano tá fazendo a caminhada de Compostela, né? Para ele faz sentido. E é interessante no caso do Delano, para você ver, ele faz caminhar todo domingo, trilha. Mas a esposa dele já não gosta. Mas vive super bem, porque ela entende que para ele isso é importante. Para ele faz sentido, para ele é uma renovação para a semana. E acaba que o quê? O eu dele vai fortalecer o nós da relação. É isso, né? Eu acho que a gente vem de uma cultura de muita posse, né? Tipo, e aí, né? Eu acho que nas relações da era da inconsciência, é meu, né? Minha namorada, minha mulher, meu marido, né? Esse sentimento de posse, de o que eu quero, né? Tipo, tem que fazer as coisas junto, tem que fazer isso, tem que gostar daquilo, né? E não é assim. Cada um tem a sua individualidade que precisa ser respeitada, né? E cada um precisa do seu espaço mesmo, né? A gente, por exemplo, quando a gente... Agora não, mas acho que mais por uma questão de espaço mesmo lá, né? Da estrutura que a gente organizou. Mas, por exemplo, cada um tem o seu quarto, né? A gente dorme junto. Quando a gente quer, a gente tem 2 quartos para dormir juntos, né? Mas quando eu quero um espaço ou ele quer um espaço, cada um tem o seu espaço, o seu quarto para dormir, para ler, para fazer o que quiser, né? Eu acho isso importante, tanto fisicamente do espaço como dos processos de cada um também, né? E é interessante, né? Eu estava falando dessa classe que eu fiz, quero mandar de novo um abraço para toda a equipe aí, para a Juanita, ela falou de Barra de Axis, que é relacionamento feito diferente. E o convite é exatamente esse, né? Que ele fala o seguinte: o Axis convida você a ser quem você é. Ponto. A partir do momento que você deixa de ser quem você é, você está se diminuindo, você está se encaixando, você está se entristecendo. E a relação, o convite é o quê? É você expandir. Como é que você vai expandir? Sendo você mesmo. Então, a partir do momento que você respeita o espaço dele e respeita o espaço de vocês estão expandindo. Que é os eus que vão encontrar os nós. E o maior convite, é igual você falou, Luiz, no começo, né? O relacionamento começa dentro de você. Fora é só o reflexo. Né? A gente só ressona. Então, assim, como é que eu vou trabalhar um relacionamento consciente? Eu tendo essa consciência de olhar para mim. O que eu posso trabalhar? O que eu posso evoluir? O que eu posso contribuir nessa situação? O que eu tenho que alinhar? O que eu tenho que ouvir do outro também para poder transformar isso em comportamento que vai ser mais contribuição para o casal, né? Tem um ciclo aí que você citou, que é o da separação, né? Separar diante das dificuldades. A gente veio de um histórico, quando eu digo a gente, sociedade ocidental, e recente agora as décadas, né? Então, eu particularmente, vendo casais assim com 3 décadas de casamento, 40, até morrer mesmo, né? E vivendo mal. É verdade. Vivendo mal 3, 4 décadas se massacrando, né? E aí veio com a liberação sexual e tudo, a pílula, a pós-modernidade, as relações. Então era aquele negócio, você ia conhecer a pessoa sexualmente na noite de núpcias. Agora já tem o test drive e hoje em dia com o aplicativo, o app, fica ali uma coisa daquele momento e que não... muito... para se desfazer muito rápido. Mas o que acontece? Os padrões de uma relação inconsciente. Você falou, a relação tá ruim? O que eu faço? Mudo de relação. Esperando que na mudança da relação vá se resolver as questões. Na relação consciente, aí você vai seguir um ciclo das dimensões da mudança. Então a primeira dimensão, mudar a si. Com a sua mudança, o ambiente muda. Isso é automático. Só que o ambiente, ele tem uma elasticidade de mudança. Então isso para qualquer coisa. Isso vale para a relação afetiva, vale para a relação de trabalho, para o mundo, para a sociedade, para a vida, para tudo. Então, a relação tá ruim? Então, antes de cobrar do outro a mudança, você isso, você aquilo outro, eu vou mudar. Isso que está me incomodando tanto, eu preciso me reformular, eu preciso me reestruturar, arranjar outra ferramenta, outra
tática, técnica de lidar com essa coisa que está me incomodando, para aí sim, que a segunda dimensão é mudar o ambiente, que muda pela sua mudança. Uma vez que atingiu essa maturidade desse ciclo, aí é o momento chave de você ter a escolha. Aí é a hora de ou mudar de relação ou se mudar novamente. Interessante, né? Porque no geral a pessoa quer mudar aquele negócio. Muitas pessoas, um caso clássico, a mulher apanha do marido do homem. Aí casa com outro que bate também. Aí é um que trai. Aí um que nunca traiu vai trair aquela que sempre atraiu aquele. E você fica. Então você começando a se trabalhar, quando a relação termina e você vê que realmente deu o que tinha que dar e não vale mais a pena se mudar de novo porque aquela elasticidade não atende mais o novo padrão, o que vai acontecer? Além do aprendizado, a próxima relação ela vai vir livre do que foi aquilo resolvido antes de você sair. Você está curado, né? Isso. Daquilo. Eu não vou achar mais do mesmo fora. Verdade. Entendeu? E nem carregar aquela relação antiga para nova, né? Acho que acontece muito isso às vezes, né? Como eu não me curo, né? Eu levo aqueles comportamentos, aqueles medos, aquela coisa para a próxima relação. Isso. O que não é resolvido vai ser manifestado de... Eu tenho uma colega minha que falava assim... Eu falava assim, tinha que fazer terapia, era antes de começar. Para isso. Para resolver essas situações, para se tornar uma relação mais saudável, né? Mais consciente, né? Cara, você falou uma coisa, eu achei interessante, aí eu quero ver o ponto de vista de vocês, né? Que a gente falou, beleza, antigamente tinha as relações mais longínquas, né? E aí não tinha esse test drive, vamos dizer assim, né? Hoje tem um test drive, mas parece que também não está durando. Então, assim, eu penso que não existe uma fórmula correta de ver isso, né? É só vivendo, né? E aí, Tati, é isso mesmo? O que você pensa sobre isso? Aqui está para contribuir. Não, eu acho que vem muito desse lugar que o Luiz trouxe mesmo, né? Assim, antigamente era assim, hoje em dia a maioria, o movimento ele é muito volátil, né? Tipo, começa umas relações, logo depois termina, não tem consistência, porque estão na era da inconsciência mesmo, né? Então, eu acho que é um trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal mesmo, para você estar numa relação de uma forma diferente. E resolver essas questões suas, sistêmicas, para que você possa encontrar alguém que não traga essas questões, né? E assim, eu penso que você tem que ser... Você não precisa depender do outro. O outro tem que ser a contribuição. Né? Você tem que ter essa busca, se desenvolver... através do comportamento, ser contribuição para você mesmo no dia a dia, e o outro só esse complemento. Às vezes eu percebo que as pessoas botam todas as fichas naquela pessoa. Aí começa, você não fez isso, você não me amou, você não me acolheu, tá ruim, sempre apontando algo que a gente tá falando do começo que é de você, né? Você que tem que trabalhar isso em você, para que tenha mais tranquilidade na relação, ou seja, uma relação mais produtiva, né? Eu acho que é sempre você, né? O outro é com quem você vai compartilhar e vai construir algo juntos, mas você tem que estar sempre olhando para você, porque você olhando para você e o outro olhando para ele, a gente consegue olhar para a relação, né, de uma forma madura e construir essa relação, porque eu acho também que é uma escolha, né? É uma escolha, porque você pode escolher na primeira dificuldade dar as costas e ir embora. É uma escolha. Ou você quer realmente crescer com aquela relação, passar pelos desafios que existem? Porque é desafiador, relacionar é desafiador, né? Você abrir mão de algumas coisas, no sentido de ter um outro olhar para determinadas coisas, um outro ponto de vista. Se reinventar, né? Se reinventar, cuidar, né? Da relação e um do outro também, né? Então, eu acho que é uma escolha mesmo. Eu pelo menos, eu sinto muito assim. Aí, tá vendo? É uma escolha, meu jovem, minha jovem. Aqui a gente joga a sementinha. Por favor, faz a sua parte aí. Só depende de você. Vamos lá, vamos ter relações mais conscientes. Papo muito bacana com a amiga Tati, amigo Luiz aqui. Festa que cura. Aquele lugar é maravilhoso. Eu quero mandar um abraço pra amiga Rosa, meu amigo William também. Mora no meu coração. Você trouxe outro tópico interessante, né? Força da celebração do amor. O que é isso? Tem mais que celebrar mais amor? O Festas,
ele é, como você falou, a relação, porque quando duas pessoas se juntam, tem um filho que é a relação. Quando você falou que tem 2 corpos se tornaram um, é o que acontece com o filho, né? O filho, ele é 2 corpos. Literalmente, DNA 50-50. Literalmente, né? Mas a gente tem esse filho que é a própria relação, que é uma entidade em si, porque se ninguém está olhando para ela, a gente já passou por isso, inclusive, né? Esse espaço estava tão grande que te deixa descuidado aquele espaço da relação e ele mia, né? Ele não é... Eu também passei por isso. Quem nunca? Mas que bom, porque aí já tem a consciência de entender e compreender tudo isso, né? Ele não é... Eu tô olhando aqui, é porque eu fiz a colinha por aqui, né? É o contrário, né? Porque a gente... Acho que coisas interessantes que a gente queria trazer e partilhar, eu coloquei aqui. Então, a primeira coisa, a gente já falou, as relações são naturalmente desafiadoras, porque elas te puxam... É o desconforto. Ou te empurram pro lugar onde você é obrigado a avançar, a dar o próximo passo. Verdade. Evolução não é escolha, né? Não é opção, não é opção, né? Tem que... Quer seja assim na ampliação da sua consciência, não sei, seja lá no que for. Ou vai estar te puxando ou te empurrando para você avançar. Então, assim, existe tudo que é tipo de relação. Tudo que é tipo. A gente falou, a gente só fez um corte. Vamos separar assim, 2 grandes grupos. Consciente e inconsciente. Não quer dizer que só pelo fato de ser consciente é legal e bacana. A oportunidade de estudo na relação consciente, sim. E de aprendizado. Então, eu estou voltando nisso porque é o que você falou, a questão... A função de ser alegre é minha. E a celebração, que é o assunto, né? Então, eu estava falando que o Festas é um dos nossos filhos. Então, o que a gente faz junto, o que a gente constrói juntos, né, os projetos. Então, Festas, olha a primeira palavra do nome da marca, né? Festas que curam. Então, a gente já vem do entendimento da celebração como uma força maior da vida. E um sinal da clareza de que a gente está indo para o lugar certo, porque a gente celebra quando há conquista, quando há ganho. E a gente celebra quando a gente está em paz. Ninguém celebra durante a guerra, durante as disputas. Então, a celebração ela é a coroação dessa existência. Porque é muito assim, até difícil. A vida é isso, a vida é aquilo, a vida é a vida é múltipla demais pra gente ficar querendo definir ela, principalmente numa frasezinha. Agora, a celebração é um indicativo, um ancorador de todo o trabalho que ele está no lugar certo. É verdade. Ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho uma visão, que eu digo que é uma brincadeira, mas onde eu trago muitas vezes é confirmado a visão. Digamos assim, uma grande bolha para muitos de nós, a palavra casamento. E por que eu estou falando casamento? Porque uma das acepções que essa palavra tem é a da celebração. Então eu digo assim, eu pelo menos acho, né, olhando para o mundo, que quando a mulher ouve a palavra casamento, na cabeça dela ela vê uma festa. Na cabeça do homem, a minha é assim, casamento, eu vejo morar junto. Mesmo sem o papel, tipo assim, vamos casar, ela quer... Vamos morar juntos, tipo assim, vamos dividir uma série de coisas. Então a gente, na nossa história, foi interessante quando a gente começou a relação. Então a gente participava de um projeto numa terra e lá era roots, a gente só tinha barraca mesmo, né? Não tinha nada lá a não ser barraca. E ali a gente teve nossa lua de mel por ali, fora viagem, e a minha kit. Então aí depois a gente teve um espaço durante 5 anos que também não era uma casa, mas ele era um entreposto muito bom. E agora a gente está na nossa primeira casa, né, desde 2018. Então mesmo antes de 2018, mesmo sem ter uma casa juntos, a gente tinha entreposto, que era o precursor do Festas que Curam, que era uma sede também. A gente tinha lá, tinha minha kit, a gente tinha o nosso cantinho, mas não era a nossa casa, um lar. Era misturado, né? Era meio assim. Misturado. De 2018 a gente já tem o lar. 2021 a gente tem um casamento no papel. Mas faltava o rito da força da celebração. Então a celebração ela é só um dos ritos que a gente tem nesse mundo.
E você vê que todos os ritos de passagem, não todos, né? Muitos dos ritos de passagem da sabedoria ancestral, eles têm a celebração envolvida. Os rituais de passagem da infância para a adolescência, da fase adulta. É uma forma de você mostrar. Os países se organizam assim. A gente vê, poderia dizer poeticamente, que a natureza celebra na primavera, celebra no equinócio, no solstício, com a força dela. Isso é poético. Mas a gente, enquanto natureza, assim, ser humano, a gente tem a cultura da celebração, porque ela é uma cultura de organização da sociedade. Você pode ver isso nas festas principais. Vamos começar lá a festa principal da egrégora do cristianismo. Que talvez, esses dias eu ouvi dizer que já era a maior religião, que estava crescendo, independente de ser a maior ou a menor, é gigante a força cristã no mundo, então vamos pegar o Natal. Aí você tem o Natal, que é o coroa. Terminou o Natal, o que é que vem? O Ano Novo, o dia da paz e abertura e todo mundo. Vamos lá, tipo assim, soltou. Aí o ano começou, Carnaval. Após o Carnaval, a bagunça é tão grande que a partir dali você tem o resto do ano todo feito de celebrações, ordenamento cívico, ordenamento jurídico, ordenamento da celebração familiar para voltar a cabeça humana que se perdeu ali. 4 dias de carnaval. Você vai ter o Dia das Mães, o Dia dos Pais, você vai ter a celebração a Páscoa, da Páscoa, o Corpus Christi, tudo estruturante. E tudo na forma do rito. Quer seja celebrando a vida, a Páscoa, a colheita, o despertar, a luz. Então, a gente está trazendo a celebração da união. Vamos celebrar. Vamos celebrar. E o casamento é uma tentativa humana de manifestar a unidade. E é meio que fracassado, né? Porque a gente, por melhor, mais bonito, por mais longa que seja a jornada, é o que eu falei, uma tentativa de voltar para a unidade. Lembra que a gente começou no autoconhecimento? Então, mesmo que você conhece o autoconhecimento sabendo, por exemplo, seus padrões, o que você é, como você descobrir, assim, através dessas definições do que você não é, pode ser que você chegue ao que você é. E você vai acabar descobrindo que você não é alguém separado, né? E é interessante, né? A minha terapeuta falou uma coisa que foi muito confortável, muito bacana. Ela falou assim, casamento é o espaço de desconforto mesmo. Não pense você que vai casar e vai ter paz. Porque é sobre isso, né? Às vezes é o evoluir. Então, às vezes aquela pessoa vai te cutucar num aspecto que você precisa melhorar, e aí vai indo, né? Às vezes o conflito interno, vai debater com aquela pressão. Mas é um ambiente de desconforto, de evolução mesmo, entendeu? Relações humanas é um ambiente de desconforto. Eu falo porque eu sou síndico. Já estou em 10 condomínios, então assim, é o desconforto toda hora, porque às vezes você vai ter que apontar uma conduta de comportamento, às vezes você vai ter que se corrigir também na cultura de comportamento também. Então assim, é sempre esse. Né? O evoluir é desconfortável, né? Porque vai ser aqui da zona de conforto, né? Eu mudaria talvez um pouco assim, esse termo talvez para movimento, né? Boa, eu acho bom, que é movimento, né? É você estar sempre se movimentando, né? Eu acho que vai boa mesmo. Cai melhor do que o desconforto, né? Porque, nossa, será que a gente está como que fala? Obrigado a viver num desconforto o resto da vida e ficar aprendendo a lidar com o desconforto, né? Verdade, verdade. O movimento é uma boa palavra mesmo, né? Para isso. Então, eu acho que traz movimento mesmo. O casamento, ele traz movimento, né? Movimento da gente se movimentar enquanto pessoa, enquanto relação, enquanto casal, enquanto estrutura, enquanto movimento de vida mesmo, né? E assim, né? Eu entendo que o outro, ele ajuda nesse processo de evolução, né? Somos seres individuais que vivemos no coletivo. Né? Igual, por exemplo, vocês falam do momento de vocês, eu passei por um momento também que tive que procurar um terapeuta. E o que foi interessante? Porque a gente entendeu que aquele profissional nos ajudou naquele sentido. Porque por mais que a gente esteja, talvez, com consciência, tem certos aspectos que a gente não domina. E aí entra essa pessoa para poder nos orientar, para poder ajustar o rumo do barco. Que às vezes os dois estão perdidos, aí essa pessoa vem, traz os questionamentos, você começa a ter um alinhamento para poder seguir. Porque quem tá de fora tem um outro olhar, e às vezes, né? E às vezes a pessoa tem o próprio conhecimento mesmo. Era Sim. psicóloga, conhecida de relações humanas,
sabia de sexualidade. Então, assim, ela conseguia, ela tinha um conhecimento que a gente precisava naquele momento para poder se desenvolver. Aí vem a contribuição do outro. Por isso que a gente tem que entender que o outro faz parte desse processo. Porque às vezes eu tenho experiência que o Luiz não tem, mas o Luiz tem experiência que eu tenho. E a gente, contribuindo um com o outro, a gente consegue expandir. Expandir é isso. Eu juntar com ele e vamos junto aqui conversar sobre isso aqui. No Axe tem um interessante ponto de vista que é o quê? A gente vive nesse mundo assim, eu querendo convencer o outro que eu estou certo do meu ponto de vista. E aí tem um interessante ponto de vista, que você tem um interessante ponto de vista, que é o quê? Baixar as barreiras. Não é eu querer convencer o Luiz. É eu ouvir a opinião dele, ouvir minha opinião e a gente criar uma nova opinião, que é as infinitas possibilidades. E a gente fica sempre no espaço que eu querendo convencer o outro. Às vezes na relação acontece muito isso. Eu quero convencer o outro daquilo que eu quero, daquilo que eu acho. Só que, peraí, o cara tem a cultura dele, tem os hábitos dele, tem o modo de pensar dele. Vamos ouvir junto aqui, para aí a gente construir uma solução que seja mais adequada para todo mundo, que ninguém vai perder. Porque eu acho que o relacionamento é muito sobre isso, né? Os dois têm que ganhar. A gente percebe muito que é o quê? Muita gente olha no olhar de que eu vou deixar de existir para o outro existir. Eu não vou fazer aquilo para agradar o outro. Aí você começa a diminuir na relação. Você começa a pequinar. E aí você perde o espaço, que na verdade que eu quero, para expandir. Que é quando tem as duas uniões, as duas cabeças para multiplicar esse conhecimento, né? É muita filosofia para um programa só, né, amigo Silas? Vem cá, se inscreva, compartilha, comente. O que você acha de relacionamento? Escreve aí, deixa sua opinião, contribua. A vida é sobre movimento, meu jovem. Fazer. Aí que acontece. Relacionamento também tem que fazer. Tem boa comunicação. Celebrar aqui a vida, igual o meu amigo Luiz falou, né? E eu achei assim, Luiz, tem outros temas interessantes que ele mandou aqui, né? Você falou assim, modelo de relacionamento e padrão de comportamento, é isso? Isso. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Vamos lá, porque a gente falou da relação ser consciente ou inconsciente. Agora vamos falar o seguinte, vamos dividir em outros dois grandes grupos. Das relações bacana e das relações M. Você entende, né? Ou a gente está numa espiral ascendente ou descendente. Então, assim, o fato da relação ser inconsciente, por si só, não a condena. Porque muitas pessoas, como você falou, muita filosofia para um programa só. Às vezes a gente está aqui filosofando e vivendo mal. Verdade. Mantendo uma pose. E tem gente lá que não está filosofando e tá de boa. E vive bem. É verdade. Agora, vamos olhar o que é o viver bem, o viver mal e os modelos de relacionamento. Porque aí a gente vai saber se a relação é um AM. Porque o fato de dois terem despertado não quer dizer que a relação já ficou legal, igual a gente falou. Porque o despertar por si só não garante. Às vezes o despertar e o trabalho ele faz a pessoa desenvolver um ego ainda mais sofisticado e mais profundo. Aí fica dois metidos a querer saber algo, e um joguinho e continua ali o joguinho. Não funcionou. Então o modelo de relacionamento é a primeira coisa para saber se a relação tá bacana ou não. E como são esses modelos? A gente vai começar a destrinchá-los e dividir basicamente sabendo o seguinte. Cara, tá tendo agenda oculta dentro da relação? Palavras não ditas? Agenda pessoal? Respeito? Então vamos no básico. Tipo assim, muitas pessoas, por conta de um movimento do mundo e do grau consciencial que existe hoje predominante na Terra, as pessoas, no geral, elas vivem dentro da própria cabeça e não abrem. Então ela tem planos que a pessoa com quem ela está casada não sabe. É verdade. Então ela mantém coisas na cabeça dela, ou seja, uma agenda oculta que ela não abre para o outro, muitas vezes inclusive sobre o outro. Coisas que ela pensa sobre a outra pessoa e que não fala, às vezes com medo de querer ofender e achando que não vai dar certo. Às vezes, pior ainda, para ter um trunfo na mão, para jogar na cara no momento. Então, assim, relação M ou B é tudo igual. É um joguinho de usar o outro para chegar a algo, por exemplo, para ser feliz ou para conseguir isso. Então, no pressuposto, cara, eu já sou feliz. A Tati não me faz feliz. Ninguém me completa. Ela me ajuda ou me atrapalha. A relação pode ajudar ou atrapalhar. Isso é verdade. Mas ela não pode fazer. Dependendo do momento, a ajuda é só afastar, né? Mas eu estou claro aqui. Que eu te faço feliz, amor. Ajuda demais, que né? bom, né?
Aí o que acontece? Então a primeira coisa. Ai, não responder isso não pra ver. Não vai ter nem festa no dia 19. Se você tem agenda oculta na sua relação, coisas que você não fala, não abre, inclusive pensa em fazer do futuro, e não abre na sua relação já está condenada. Você já sabe disso. Não precisa de ninguém te falar. Eu só diz que o óbvio tem que ser dito. Só estou dizendo o óbvio. Mas também não é tão simples, porque a gente vem de realidades onde a gente mesmo tem vergonha das próprias coisas que pensa. Então, para você começar a se abrir, se expor, então, assim, outro diferencial é o respeito. Sei lá, vamos chutar aqui. Você acha o quê? Que 75% das relações afetivas hoje no mundo, e das outras também, fora as afetivas, elas estão na margem ou até dentro do poço do desrespeito, pelo menos às vezes entre um momento e outro. Eu vou falar quase 100%, cara, porque assim, uma coisa que eu aprendi, porque a gente acha que o desrespeito é só traição. E não é só isso, né? A vez você falou, quando eu penso do outro e não falo pro outro, a partir do momento que eu tô falando, posso ter um desrespeito, porque eu não fui verdadeiro com o outro naquele momento. Então, assim, em algum momento pode haver isso mesmo, né? Porque, igual eu falei, é além só da traição. Né? Às vezes eu desrespeitei na questão da confiança. Cara. Igual do combinar. Por exemplo, eu posso fazer um negócio, você falou, eu penso uma coisa, vou lá, faço, sem comunicar com minha esposa, se é um casal. É um desrespeito, eu entendo. Então, assim, é algo complexo, né? Porque se parar pra pensar, né? Vamos lá, desrespeito, né? Des e peito, o respeito. Respeito novamente, respeitar, peitar novamente. O peito é o coração. Então, desrespeito é quando você age desconsiderando que você possa vir estar novamente na presença daquela pessoa. Entende? Tipo assim, você toca o F. E você fala assim, lasque-se. Não quero nem saber a minha atitude com essa pessoa porque eu ajo de forma desrespeitosa. Ou seja, considerando que eu nunca mais nem a verei novamente. Porque se eu estou considerando que eu vou ver novamente... Então, quando você mantém uma atitude de respeito, isso é seu, isso não é de ninguém. Se você tem uma atitude respeitosa, porque é lei do ir e vir, as coisas vão acabar voltando. Então, se você tem uma atitude de desrespeito dentro de uma relação, e a gente sabe que tem relações que estão afundadas dentro disso. O padrão é a briga, é o xingar, é o falar alto, é o falar grosso. Então, o que acontece? Essa relação ela já não tem chance. A relação com desrespeito. É a base, então, a primeira coisa, respeito. Tem que ter. Porque senão não vai para lugar nenhum. Quer seja na relação afetiva, ou, por exemplo, imagina um ambiente de trabalho. Acho que não existe nem amor, né, cara, dentro do respeito, né? Não tem nem como, né? No ambiente de trabalho com respeito, você pode não ter sinergia. Mas com respeito, a gente consegue montar uma equipe que faz o que é para fazer e ser produtivo. Exatamente. Sem sinergia, mas com respeito tendo comprometimento, segue. Ok? Então, a maioria de nós ainda aguenta, hoje está chegando nas empresas, a saúde mental, as questões, a agenda, AG, né? ESG, da gente olhar o social, tudo, lidar com as pessoas. Então, na relação afetiva, respeito. Se não tem respeito, não fique, pode sair, esquece, não tem como. Então, é um modelo que não presta, onde não tem respeito. Segundo, além do respeito, você tem que se dar o direito, o show da admiração. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui o nosso caso em específico. A Tati falou da nossa comunicação. A gente teve um desafio gigante com comunicação. Nossa comunicação, e eu partindo do pressuposto que tinha respeito, então tava ok, porque tipo assim, nunca... É um aspecto a ser melhorado, né? Nunca usei a minha força agressiva pra cima da Tati, em cima no rumo dela. De xingar a gente, ok, já fiquei bravo, já fiquei puto. É normal isso aí. Mas nunca descarreguei nela. Entendi. Nem no sentido de olhar assim na frente e gritar assim, com raiva. Então, por ter o condicionamento do respeito, você fala, isso aqui já tá legal demais, porque todo mundo por aí se xingando. Mas olha o que acontece. Para chegar ao amor, que é o terceiro estágio, você só chega se você admirar a pessoa.
Porque respeitar não é o suficiente para você conviver a longo prazo. Para você construir junto, além de respeitar, você tem que admirar. Então nós estamos falando dos modelos, né? Porque na real, os modelos são infinitos. Mas vamos dividir, para ruim e para bom. Aí dos ruins e dos bons, pode saber, o bom tem respeito, tem admiração. A partir dessas duas condições, você consegue cultivar a terceira, que é o amor. Que não é a paixão, não é uma loucura, não é viagem, porque o amor é uma coisa construída. Porque a paixão, ela tá ali, ela é pronta, ela é fugaz, mas o amor é isso mesmo, é uma construção ao longo do tempo. Então, para modelo, tem isso tudo. Eu pergunto qual é o seu modelo de se relacionar com você mesmo e com as pessoas. E o quanto vale a sua relação e as mais profundas, as mais íntimas, né? Então, olhar para o modelo é básico, né? Interessante, né, esse ponto de vista do meu amigo Luiz. Sempre eu gostava dele por isso, sempre traz bons questionamentos, né? Ô, Tati, o que é essa tal de admiração, do seu ponto de vista? Essa admiração... Ai... Difícil falar, né, sobre admiração, porque eu acho que ela é, como diria o Luiz, inefável. Difícil pôr em palavras, né? Eu acho que eu acho que é isso, assim, né? Você olhar para outra pessoa e como que eu vou falar? E admirar o que ela faz, admirar, né, como ela pensa. Atitude, né? Ter eu vejo a admiração como um brilho, sabe? Tipo assim, um brilho no olhar, assim, quando você admira alguém, você se encanta, é um encantamento, né? Assim, pela forma, inclusive, de pensar, né? E de levar a vida e de querer, de manifestação nesse mundo mesmo, assim. Eu acho que vem desse lugar, assim, mais sutil, sabe? E é interessante, né? O Luiz falou uma coisa que eu achei muito bacana. E é interessante, foi de comunicação, né? Eu trabalho com comunicação e também tive dificuldade em algum momento do relacionamento com comunicação. E bom modo dos casais termina por falta de comunicação. Por isso que eu falo que é importante a gente ter esse alinhamento, né? De sentar, de conversar, de ter esse respeito para poder ouvir o outro. Né, para poder ser vulnerável, né, nessa classe a gente trabalha muito sobre isso, ser vulnerável, que é baixar as barreiras e expor essa agenda oculta também. Fala, cara, eu penso isso aqui, eu também penso isso aqui e vamos resolver. Porque eu só consigo modificar ou transformar o que eu conheço. E igual você falou, às vezes a gente fica nesse campo, não vou falar. Aí eu acho que ele vai fazer, eu acho que... Aí fica só no acho e a gente começa a ter esse desalinhamento. Cara, gente, quem puder faça, terapia de casal é maravilhoso, porque... É igual eu falo, quantos relacionamentos as pessoas se gostavam, às vezes por causa de um aspecto, acabam terminando. E ele tinha talvez uma grande história para se ver, se alinhasse isso, se baixasse a barreira, se fosse vulnerável, no modo de pensar, no modo de agir. Porque eu percebo também assim, que as pessoas querem, mas não querem fazer. Eu quero receber amor, mas eu estou dando amor? Será que aquilo que eu estou cobrando do outro eu estou fazendo mesmo? Porque eu sei para ter, né? Eu acho que é muito bacana, é difícil trabalhar isso, cara. Eu acho que a comunicação é um grande desafio. Assim, pelo menos para mim, tem sido a maior parte, a maior dificuldade mesmo, assim, o maior desafio da relação. Para mim, né? Não, eu vou te falar que eu tive momentos também de ser desafiador, né? E entender que é um processo, você vai trabalhando, vai se desenvolvendo, é o que o Luiz falou, né? É um caminhar, né? O amor porque quando você paga para pensar assim racionalmente, não faz o menor sentido, entendeu? Você não dizer o que você pensa ou o que está na sua cabeça ou o que você planeja. Não faz, porque se você não fala, se você não compartilha, o outro não sabe... Como é que eu vou cobrar alguma coisa, né? Tipo, o que pode ser feito com isso? Nada, né? E aí você fica na sua cabeça criando situações que não existem, ficando com raiva de situações que nem aconteceram, porque a cabeça ela vai pensando só porcaria, né? Então...
Vamos lá para concluir os modelos. Vamos lá, Luiz. Modelos, né? A outra coisa do modelo é a participação do outro e o equilíbrio. Boa. Então, vamos na analogia das pizzas. Então, digamos que sua vida seja uma pizza com fatias, né? E ali tem a fatia da profissão, da família, dos amigos, do hobby e a fatia das relações, que pode ser uma ou duas, ou a fatia ser dividida, porque tem a relação, os amigos e a relação afetiva. Tudo. Então, um modelo antigo, que existiu muito, por exemplo, de modelo de relação, acontecia muito com as mulheres. Lá atrás eu acompanhei casal assim décadas e vendo, triste. O marido não era uma fatia da pizza da mulher, a fatia inteira. Aí quando a relação acaba, além da síndrome do ninho vazio, tipo assim, caiu tudo. Porque a pessoa, na realidade, ela não tinha uma agenda própria. A agenda dela era a agenda do outro, era só um satélite, um coadjuvante ali dentro. Então esse modelo de relação é muito perigoso. Isso é uma coisa, né? O seu papel, você está no composto ali. É uma questão. A outra é o equilíbrio no dar e receber. Tem que ter equilíbrio nesse dar e receber. E o casal, quando se gosta, vai botando mais amor, e o amor vai gerando mais amor e ele vai crescendo. Agora, olha que interessante. Quando há uma falta, a Tati fez uma falta comigo. Aí, como eu gosto dela, eu equilibro fazendo uma falta com ela, mas menorzinha. Não é uma vingança. Tipo assim, é um pequeno ajuste, mas com respeito, com cuidado, com carinho. Aí ele volta, ele vai desfazendo, ele volta e depois passa a crescer novamente. Já numa relação doentia, ele me faz um mal, um agravo, eu vou fazer um pior. Aí a espiral é descendente. A lasqueira que só, né? Então a gente falou aí dos modelos que não interessam, né? Mas vamos falar da expansão. Voltar para o que a gente falou, da luz, da celebração, né? Deixa eu ver das guias. Eu tô cumprindo quase tudo. Eu tô vendo aqui. Já ia porque é tão legal essa partilha, né? É o que eu falo, né? Eu acho que é entender que é contribuição, né? A gente aprende muito com o outro, né? Com as experiências. E uma coisa que eu venho percebendo que não tem padrão, não tem fórmula, né? Se vai se construindo, a relação vai se construindo no dia a dia. Com os desafios, com os pontos de vista, por que eu tenho que deixar de fazer, o que eu tenho que fazer. Eu lembro que minha terapeuta, ela deu umas pancadas em mim que foi meio forte. Ela falou assim, cara, você não tá investindo nem 100% em você, irmão. Tá dando melhor pra você? Como é que você vai querer cobrar de alguém outra coisa se você nem tá se dando o melhor pra você mesmo, né? E aquilo foi muito pesado. Falei, caraca, pior que é mesmo, né? Porque às vezes eu tô dentro da relação cobrando algo que nem eu faço comigo mesmo. Porque é sobre isso, é sobre você se entender, se compreender, se trabalhar, para aí você ter uma relação mais consciente, né? E por isso que eu falo que às vezes eu acho que é importantíssimo quem puder fazer terapia, sei lá, conversar com um profissional, porque ele tem esse conhecimento de não mostrar isso. Às vezes, igual você falou, às vezes está dentro do furacão e a gente não percebe. E é quando você sai, opa, pior que é mesmo. É igual a gente tá falando no começo, não é eu, não é o outro, tô apontando o dedo da coisa que nem eu tô fazendo, pô. Entendeu? Nem eu quero receber amor, eu tô me amando, pô. Igual essa terapeuta falou assim, cara, você, Thiago, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, irmão. Você não tá dando melhor nem pra você, pô. Como é que você quer cobrar alguma coisa? Pô, legal, é isso mesmo, vamos trabalhar isso, né? E outra coisa que eu acho que foi muito bacana também, você falou uma parada da agenda oculta que foi interessante, né? Quantas e quantas vezes a gente deixa algo aqui e não fala só pra ter a vontade de jogar na cara. E aí essa terapeuta falou uma coisa interessante, eu tava na época, eu tava conversando numa situação X, né? E aí eu fui desse modo aí, né? Joguei na cara. Ah, você, não sei o que, babá. E aí eu lembro que a minha terapeuta falou assim, ó, que dia você ouviu Jesus Cristo jogar na cara de alguém? Eu morri por vocês. Ele nunca falou isso. Ela fala que diz o seguinte, que muitas vezes tem sacrifícios que você vai viver pelaquela relação e não precisa ser ditos. Você não precisa cobrar o outro pelo aquele sacrifício que você escolheu fazer. Que é muito interessante isso. Foi forte já falando isso. Jesus nunca desceu da cruz e falou assim, ó, tô morrendo aqui por causa de vocês. Ele nunca falou isso.
Isso o pessoal falou e botou lá. Eu nunca falou nada sobre isso. Porque muitas vezes a gente assumimos certas coisas, beleza, mas em prol daquilo. Então não tem necessidade de jogar isso na cara do outro. Entendeu? É viver você e entender que faz parte do processo. Isso foi fortíssimo. Mas isso aí, vamos lá falar da parte saudável. Não, só para fechar, porque o sacrifício é um dos arquétipos mais clichês da terapia. A mãe que se sacrifica. Eu quero saber o que é que vai ser quando eu morrer, vocês aqui, porque ninguém vai... Quem se sacrifica apresenta contas impagáveis. Essa é a real. Mas ela tá criando um passivo que você nem sabe que existe. É isso que ela quis falar. Porque quando joga isso na cara do outro dessa moda, ela falou o quê? Que é algo exatamente sentido, entendeu? Sim. Porque você tem que olhar, peraí, não é o outro, é você. É o outro que cai a ficha. É porque o sacrifício é só uma das coisas que a pessoa usa aí pra jogar na cara. Né? Mas é o seguinte, considerando isso, as relações conscientes, toda essa jornada, aí o que é que a gente faz? A gente tem recursos para viver uma relação consciente, surfar, crescer, importante. Aprender com o outro. Então você pode usar ferramentas diversas. Vou citar uma, por exemplo. As Linguagens do Amor. É uma teoria, é um livro bem interessante. Bota aí na rede, As Linguagens do Amor. A teoria é vergonha na cara. Então, se você... lembra, porque a gente fala para níveis. Se você tá no nível lá da falta de respeito, nem adianta ouvir o que eu vou falar agora. Você tá na falta de... Você tem que resolver isso. O seu respeito próprio tá onde merece. Mas, por exemplo, as linguagens do amor. Tem a linguagem do tato, do toque, a linguagem do presente, a linguagem do servir, a linguagem das palavras de afirmação. E a sua linguagem de amor, ela é desenvolvida por onde você nasceu, que normalmente tem a ver com a linguagem do seu pai ou da sua mãe. E às vezes a relação é só isso. Você, por exemplo, a minha linguagem é do servir. Eu faço coisas. Mas às vezes a Tati está esperando um toque ou ouvir o eu te amo. E ele não sai porque você não sabe, não aprendeu, não ouviu. Você está dando, mas o fluxo está chegando de outra forma. Está dando um jeito, a pessoa quer receber do outro, né? É um detalhe, é uma ferramenta, mas quando você tem boa vontade. Então, quando você tem boa vontade e está afim, aí você vai usando ferramentas incríveis. Aí você vai passar... É uma ferramenta incrível que a gente fala, o Tantra. Não gosto nem de usar a palavra porque tem algumas palavras que pegam cargas de escolas que diz que é assim, que diz que é assado. Mas se você pegar a relação íntima, afetiva, entre um homem e uma mulher, a relação íntima, você pode usá-la como exponencializador da sua consciência. Aí você ouve lá falar, então vou lá ter uma relação íntima para ter uma visão mística. Cara, se você não é um meditador, se você nunca teve uma experiência mística por outros veículos, de outras formas, no geral a pessoa está só procurando mais uma nova forma de intimidade, porque todo mundo gosta, né, do prazer que a intimidade traz. Ele quer só mais uma forma de fazer intimidade. Mas não tem chance de chegar ali e descobrir a expansão da consciência ali. Então, por exemplo, usar a relação íntima como expansor da consciência é igual a dançar. Você pode aprender a dançar dançando. E normalmente aprende dançando. Você não vai aprender a dançar lendo livro, vendo vídeo. Vai ajudar. É no prático mesmo. Mas vai ter que praticar com quem já sabe. Mas depois que você aprendeu, aí ali assim é uma dança. Então, quando você tem aquilo que a gente falou, a relação é um espaço de acontecimento, de movimentos e de coisas. Mas quando você despertou, ou que você é um meditador, e que você tem lembrança, que você já vê que você não é mais os seus pensamentos, você começa a se desidentificar dos pensamentos e começa a adquirir uma identificação com o espaço vazio. Quando vocês dois estão juntos na intimidade, são dois vazios. Entende? E a exponencialização disso é rumo ao infinito. Porque é você se entregar no outro no silêncio e na calma e respirar fundo e usar a troca do olhar, da pele,
do tesão que dá para acender a consciência. E aí, como mudou o propósito do encontro, daquela intimidade, muda toda a relação que dali se desdobra. Inclusive os BO. Porque como você começa a lidar com muita energia, os BOs também ficam grandes. A briga também tem muita intensidade. Porque tem muita energia envolvida no casal e que não está sendo dispersiva. Porque ter energia não é privilégio de quem está consciente. Muita gente tem muita força, malha, como se diz, faz ali a intimidade, inclusive com muito vigor. É natural do ser humano. Inclusive a gente tem um arquétipo que a intimidade bem feita é aquela, como é que é, atlética, né? Performática. Tipo, no final vai ter uma torcida batendo palma. Assim, verdade. E não tem nada a ver com isso. A infusão energética, você que conhece os processos de expansão de consciência, então você ter uma vivência mística dentro de uma relação íntima-afetiva é um privilégio. Tem que ter muitas horas de... Mas eu acho que é muito sobre isso, né? E o que é gostoso de tudo é quando você está consciente, que aí é divertido, né? Porque você entende que é um processo que você está evoluindo. Não é mais o outro. Igual eu falei, o outro é complemento, o outro vai para potencializar aquilo que já está aqui só. Ou positivamente ou negativamente. É só, como você falou, é só uma fagulha, né? Quantas vezes eu vi, um dia eu estava com a Sabrina discutindo, e eu estava, na época da ressonância harmônica, lendo muito coisa do Hélio Couto, né? O que é dentro, o que é fora, que é coisa toda. Eu falei, caraca. Aí eu falei para ela, tô triste não por você, tô triste por mim, porque se tá essa bagunça aqui, tá essa bagunça aqui. E aí você tem a consciência seguinte, só tem um jeito de resolver isso. É me organizando por dentro. Só tem um jeito de resolver, é organizando por dentro. Não tem outro jeito, não é no outro, não é aqui, não é lá, não é na medicina, não é na barra de artes, é você. Eu entendo que barra de artes, a medicina da floresta, o que for, né, tantra, são apenas ferramentas para potencializar a sua existência. E aí que é gostoso, quando você está consciente, você fala assim, caraca, velho, o tantra vai funcionar para mim agora. Aí você experiencia a totalidade da experiência. A medicina, você vai lá, vive a experiência. Você vai na barra de artes, você vive a experiência. E aquilo vai te ajudando. E aí vem a parte de ser vulnerável. Ah, vou fazer terapia de casal? Não sei o quê. Eu sou vulnerável. Porque eu vou aprender com aquilo. E aí vai melhorar o quê? A minha relação comigo mesmo e com o outro. Aí você começa a compreender, você começa a entender. Aí eu vou fazer uma pergunta pra você, em cima disso, amigo Luiz. Que aí você é consciente, né? Por que a Tati? Por que você escolheu a Tati pra compartilhar? Compartilhar aquilo que tem mais importante na sua vida. Que é a própria vida, o tempo. Por que ela? Fala pra mim. Olha o que acontece. Tem um negócio da metade da laranja. Confere? É isso mesmo. Acho isso uma escassez da vida humana, achar que você tem uma alma gêmea. Aí nessa jornada, você perguntou pra Tati se eu era a relação consciente dela, né? A Tati, ela fez parte da minha era da relação da consciência. Peraí. Respira. Tá aí, dia 19 casamento. Cuidado com a resposta. Tem que ter casamento. Olha o que acontece. Eu despertei espiritualmente aos 30 anos. E como eu falei, despertar espiritualmente não quer dizer iluminação. É a consciência, a satisfação plena de me entender como um espírito mesmo. De ver. Porque a gente tinha dúvida. Queria, por exemplo, ter uma vivência de vidas passadas para ver a vida passada, para dizer que o espírito, entende? Como uma confirmação de algo. É verdade. Entende? Você quer ver um espírito para dizer que você é um espírito, para entender. Tem uma história, né? Para ter algo nesse sentido. Mas aí o que acontece? Começou ali aos 30 anos, no ano de 2000, as minhas vivências místicas, que foram muito intensas. A partir de 2001 eu estava trabalhando já como terapeuta holístico, né? E aí naquele momento o pancadão foi tão grande no que eu era e o movimento, a mudança no curso de vida, e eu senti de ficar sem ter relação afetiva. Tive uma ficada, um negócio assim, mas eu decidi ficar só, porque eu observei aquele padrão. O homem, muitas pessoas dizem, tem uma bolha muito grande, que é isso, que o homem ele sai de uma relação vai para outra, porque ele não aguenta as carências. E uma das primeiras coisas que apareceu no meu processo de autoconhecimento foi a carência profunda, e eu me recolhi. Então eu fiquei 5 anos
sem buscar a relação. Porque eu via isso. Eu sigo muito uns conteúdos da Leslie que eu acho maravilhoso. Porque ela fala tanta coisa que me pegou, e uma delas era isso. Eu era um daqueles tantas almas penadas que vivia buscando um rosto na multidão, sabe? Eu disse, não, agora essa noite eu vou olhar e vou me aqui, né? Eu vou me apaixonar. Você fica assim com aquilo fica te movendo. E eu passei esse hiato, né? Esse delay de falar, me conhecendo e crescendo, o processo, 5 anos ali, muita coisa acontecendo. Quando eu falei, agora eu vou me abrir de volta. E abri. E fui atrás. Comecei a abrir. E aí tive uma relação e capotei. Então, assim, mesmo dentro da consciência, porque o padrão que eu tinha de relação era assim, ou eu gostava ou era gostado. Isso desde lá a juventude, desde a infância, desde que eu me apaixonei a primeira vez com 10 anos de idade. Aquele amor romântico, aquela coisa, aquelas poesias da Cecília Meirelles, aquele amor sofrido de Ano Me Olha, a tal da sofrência. Tinha essa doença dentro de mim. E assim foi. Aí quando chegou na primeira relação consciente, deu B.O. Quando eu tomei o corte, que ela não quis saber de mim, eu capotei emocionalmente, como se um idiotinha fosse, um inconsciente fosse, mas tinha lá minhas ferramentas terapêuticas, eu olhei pra mim e foi muito doído. Na segunda relação, era um barranco, meu carro rodou no acostamento, mas não capotou. Ainda bem, né? Morreu assim, morreu, aí só foi ligar o carro de novo e sair. Na terceira, freiei na curva molhada, saiu de lado, mas consertei e pegou. Inclusive, uma dessas relações é amiga nossa. A gente era desse grupo de amigos, né? Aí dá aquela rateadinha. E eu comecei a ouvir, eu tenho assim, ao longo do tempo, muitos de nós temos, né, essa intuição, a mensagem, começou a chegar uma mensagem para mim que minha próxima relação ia ser muito importante. Eu comecei a observar aquilo. Isso foi coisa de meses, assim, perto de ano e meio, sei lá, não lembro mais tanto, mas que a próxima relação ia ser muito importante. E começou com a Tati. Eu falei isso tudo porque você perguntou por que ela. Porque nessa época já tinha o trabalho das relações e tudo, e eu já tinha sacado algo e que eu trabalhava com isso, que era o seguinte, e que é a pérola pra gente fechar, e que já... Se até agora não valeu o seu like, eu não sei o que vale nesse podcast, disso tudo que a gente está trazendo. Então eu já não acreditava em laranjas, metades e almas gêmeas. Mas eu já tinha reparado uma coisa, que era muito... Não é que era muito fácil, era extremamente possível eu ser feliz tendo algumas condições. Então, eu comecei com 3 bases e atualmente atualizou e tem uma 4ª força que entrou. Mas as 3 bases são para você achar uma relação ou definir a relação, saber qual o modelo da sua relação. Primeiro, tem as coisas do que você não aceita e não quer. É a linha de corte. Não quero uma pessoa mau caráter, desonesta, enrolona, trambiqueira, sei lá. A relação é sua. Entende? Não quero uma pessoa assim. Eu quero primeiro, né? Tem que ser pessoa. Não quero animal. Né? É verdade. Não quero. A normalidade, inclusive, da psiquiatria fala disso, né? Tem que ser vivo, que aí vem os distúrbios, né? A necrofilia com animal, com isso, com aquilo, mas ok, vamos indo pra normalidade. Quero humano. Ok. Humano, você tem distinção por gênero? Não. Homem pra mim não serve. Não, mulher. Ok. Mulher. Então eu não quero isso. Então uma coisa é o que você não quer. A outra é o que você quer. E dentro do que eu quero, na era da consciência, eu já tinha colocado pra mim que eu queria me relacionar com uma mulher que fosse do trance, que foi o ambiente cultural onde a gente se conheceu. Os festivais de música eletrônica. Eu queria uma mulher daquele contexto. E a Tati era daquele contexto. E ela era do autoconhecimento também. E ela tinha várias outras virtudes que cumpriam ali. Então, com essas 2 colunas, você sai para a vida e vai aparecer. E a terceira coluna são as pérolas. É o que você não esperava e que veio.
Então a primeira vez que eu olhei pra Tati, eu lembro, eu contei isso que a gente estava fazendo pra comemoração que vai ter agora do casamento e o festival. Inclusive está no Spotify, né? Achei bacana lá os episódios, tô ouvindo, tô stalkeando meu amigo. O festival, vamos comemorar e vai ter o casamento, esses 15 anos de história. E o primeiro dia que eu olhei pra Tati, eu falei, minha nossa, que mulher bonita danada, né? Eu lembro do pensamento, que ela era namorada na época de um amigo nosso. Eles namoraram muito tempo, a gente é amigo até hoje, tem muita história, aconteceu. Mas eu lembro do pensamento, eu falei, fulano danado. Tá bem, mulherão, né? Tá bem. Foi o primeiro pensamento. Ficou nisso. Os anos passaram, ele namorado, nunca fiquei cobiçando ou querendo. Mas eles terminaram. Tem gente que fala, né? Amigo, mulher de amigo. Mas aí ela tinha ficado mais, com outro cara, já não era mais, já ficou com outro cara. E a gente já tinha, e enfim. Até que um dia ela sinalizou algo, a gente estava num dia, num trabalho de expansão de consciência. No final eu falei, se você quiser a gente casa. Nunca nem tinha pensado. Falei assim, meio que como uma brincadeira e uma cantada mesmo, né? Até poder chegar sério, assim, na primeira chegada. Sentir, né? Vai que... Vai que, né? A chegada sério. Mas ela já estava tendo vários itens ali dentro das coisas que eu queria, dentro da delicadeza, ali, né? Dos critérios. E quando a gente começou, que apaixonou e foi muito rápido, tipo assim, eu tenho uma pérola que poucos homens têm. Eu falo assim, né? A tática... As mulheres me desculpem, se vão me cancelar aí, que pode, que é machismo, que não é. Mas a Tati é desenrolada. Não, isso é verdade. Saca? Eu nunca fiquei esperando a Tati se arrumar. A Tati é papo nós. Você vê que no dia a dia mesmo, né? Na cerimônia ali faz uma coisa, faz outra e vai indo, né? Quando eu queria a mulher do trance, porque a mulher do trance é isso, é camping, é roots. A Tati é muito mais roots que eu. Ela pega bicho com a mão que eu não pego. Nunca, entende? Assim, minha filha, eu já fiquei esperando minha filha horas e horas embaixo de um carro, se somar todas as horas, que cada vez mais eu ia falando, filha, já tô chegando, pode descer. Eu falava 20 minutos antes de chegar. Quando chegava lá, ela ainda tava se arrumando, ficava lá embaixo esperando. A Tati vamos, tamo junto. Então isso pra mim, assim, uau, que pérola, né? Que pérola que ela trouxe. Aí, recente, pra fechar essa gestalt que ficou muitos anos assim, eu entendi que tem uma quarta coluna, que é a dos desafios. E que são coisas também que você não esperava e que elas têm potencial de estar lá na primeira coluna, só que você não colocou. Então, por exemplo, o desafio de comunicação que a gente passou, eu jamais esperava passar, nem perto. Aí falei, caramba, foi um crescimento gigante. Como a gente avançou, como a gente cresceu, como a gente teve, mas... Avançando, né, amor? Não esperava. Seguimos entende? avançando. Não esperava. Mas é um processo continuado, né? E aí foi. Você e aí vai a gente ajustando vai dia a dia, dançando. conversando, né? Agora tinha algo que tava lá nas minhas relações, assim, do não quero, e que ela tinha, e que eu abri uma exceção, e que nunca foi uma grande questão. Eu não queria mulher que fumasse cigarro. Isso eu trouxe de infância, porque eu não queria por algum... E a Tati, ela fumava. Aí eu olhei para aquilo, mas... A gente começou a namorar e a forma como eu sempre vi ela ter a relação ali sempre foi pouco mesmo. E na época ela ainda tinha cigarro fabricado, depois largou, e aquele tabaco enrolado, e nunca me incomodou muito. O extremo de você. Até esses dias falei com ela, às vezes, quando eu tô aproximando ali, que eu tô na cozinha, ela tem o local dela de trabalho que eu tô chegando, às vezes eu sinto cheiro, porque o próprio cheiro, às vezes, ele minha pressão baixa, às vezes, até eu fico assim, e o cheiro mesmo. Aí mas não é uma questão pra mim. Que poderia ser, porque se eu fosse lá o Luiz, não, isso é uma questão, porque eu não quero, entende? E deixar pra ver o outro, né? De ver o que tem e o que é, né? E você, minha amiga Tati? Cuidado com a pergunta, eu quero tá lá. Eu quero ficar 4 Vamos falar do dia 21 e 22. E você, o que foi o Luiz, cara? Tava esperando esse retorno da pergunta, né? Porque depois de uma estruturação toda dessa mas é o resposta... Luiz, é o Luiz é o cara articulado. Pra mim, cara, foi o Luiz porque acabou acontecendo, assim. Quando a gente se conheceu, era isso, né? A gente tinha as nossas relações, a gente começou a conviver, começou a estar junto. Eu acho engraçado, assim, porque... não passava, em momento nenhum, não passava pela minha cabeça
estar com o Luiz, assim, sabe? Entendi, como um casal, né? Como um casal, inclusive teve uma fase que o meu namorado tinha um pouco de ciúmes do Luiz, assim. Mas para mim não fazia o menor sentido, sabe? Assim, não fazia o menor sentido. Esse dia, por exemplo, que ele falou que se quisesse casava comigo e tudo, eu lembro de uma pessoa que ficava com ele assim de vez em quando de perguntar para mim, né, o que rola entre você e o Luiz? Eu falei, nada. Como assim nada? Não rola nada entre vocês? Eu falei, não. E nem vai rolar. Aí, né, assim, então é alguma coisa que não passava pela minha cabeça, assim, né? Eu fui persistente. E aí... Mas aí, com os eventos acontecendo, com as coisas acontecendo, com a proximidade, foi uma coisa, assim, que aconteceu naturalmente. Pelo menos para mim, foi bem natural. Entendi. Assim, aconteceu. E para mim foi, assim, uma surpresa muito boa, porque foi muito confortável, foi muito gostoso, foi muito leve, foi uma entrega muito, muito boa mesmo, assim. Como eu acho que poderia dizer que eu nunca tinha sentido até então, assim, nesse nível, assim, de conforto comigo mesma, assim, sabe? De acordar no outro dia confortável, sem vergonha. Então, isso para mim foi uma surpresa, né? E aí de lá para cá foram muitas coisas, e aí a gente seguiu, né? Aí senta que lá vem a história. Aí tem muita história porque são 15 anos, né? E aí esse casamento que a gente está realizando agora, né? Escolhendo celebrar essa história agora, vai trazer muito dessa história, né? Da nossa história, desses 15 anos. São 15 anos. Cara, assim, eu só tenho que agradecer a contribuição de vocês, acho que é inspirador, né? Sempre quando eu tô lá eu vejo o carinho, a cumplicidade um com o outro. E assim, gente, relacionamento é isso mesmo. A gente, igual o Luiz falou, vou despertar, tudo vai ficar fácil. Não, porque agora você vai ter mais consciência, até né? mais difícil, né? Você vai compreender mais, mas sim, é gostoso, cara, é gostoso demais. Tem as situações desafiadoras dentro do relacionamento, faz parte, né? A gente não pode deixar não ter o respeito, que acho que é o que falta, né? Que posso divergir do outro, posso estar com raiva do outro, mas tem que ter consciência para poder sentar, conversar. Acordos, né? Os acordos, né? Os contratos. Que podem mudar com o tempo. Isso que eu falo agora. E que tudo bem, né? faz os acordos. Tudo bem. E é muito bacana mesmo. Gostei muito desse bate-papo. Acho que é um tema importante. E é isso, cara. É você olhar para dentro e entender que esse relacionamento consciente está primeiro em você. Foi interessante essa classe, porque só tinha mulher, só estava eu de homem. E aí no começo eu fiquei meio assim, né? Falei, só tem mulher, cara. Aí fiquei naquela, e depois eu fui no segundo dia, o terceiro dia, falei, vou receber disso aqui. Porque eu acho que é sobre isso, o relacionamento é sobre viver. E aí o que eu falo, viver assim, no Axis a gente não fala que não existe bom e ruim, existe experienciar. O que eu vou aprender com aquilo? O que eu vou tirar de proveito com aquilo? O que eu tô olhando no outro que não tô olhando para mim? E entender que esse outro é uma contribuição mesmo. Né? Que tá ali, às vezes tá cutucando porque quer que você melhore. Igual você falou, eu despertei. E aí eu gosto tanto do outro, eu quero que o outro também desperte. Não porque eu quero que vai comigo, porque é bom pra caramba. Porque é legal você ver a pessoa feliz, bem pra caramba, consigo mesmo, né? Porque é gostoso demais isso aí, né? Eu acho que é muito bacana sobre isso. Mas vamos falar agora do festival, que é bacana também. Tá bom. Festival de Inverno. Fala um pouquinho os dias que vai ter. Eu fui no dia... Qual foi o último que vocês fizeram? Primavera. Eu fui de Primavera, foi maravilhoso. Fala um pouquinho aí do... Festa da Vida também. Foi legal mesmo. Como é que vai ser o Festival do Inverno? Querido, dia 21 de junho, sábado, e dia 22 de junho, domingo. Então, o festival ele vai das 10 horas da manhã do sábado às 18 horas do domingo. Diretão. Isso. A gente já vai estar vindo do casamento que vai ser, porque a quinta-feira, dia 19, vai ser o Corpus Christi. A gente vai ter uma cerimônia fechada, né? Fechada com as medicinas da floresta. Sexta-feira com a família, uma festa à noite. E vamos continuar em ritmo de festa no sábado e domingo. E aí, do sábado para domingo, como já é tradição e comprometimento dos nossos festivais, a gente do Festas e a equipe da produção e o pessoal que cola com a gente no rezo,
a gente vai manter a vigília do jejum de sono essa noite. Então você pode chegar a qualquer hora que você quiser, das 10 da manhã do sábado às 18 do domingo, sair a hora que quiser e voltar, mas a gente vai manter a vigília, vamos virar a noite acordado, independente de estar animado ou não, porque o que acontece? Quando tá o som e todo mundo animado e que a gente chega aquele grupo grande de pessoas amanhecendo o dia e o sol nascendo, é ótimo pra gente fazer roda terapêutica o dia amanhecendo. Mas às vezes, por causa do frio, o volume de pessoas, pode ser que o pessoal se recolha, mas mesmo o pessoal recolhendo, a gente vai manter a vigília na fogueira, na conversa ali, devagarzinho, porque já é parte das nossas práticas e dos nossos costumes virar algumas noites em festa, em ritual, em vigília, e vai ser o caso. E aí você pode levar a sua barraca. A gente vai ter alimentação com feira mix. Aí você pode levar os seus lanches de barraca. As crianças são muito bem-vindas. Na programação a gente vai ter disponível a trilha para o Rio. Tá frio, né? Mas, assim, vale a pena. Vai estar frio, mas vai estar sol. Tem isso, é sempre bom. Outra coisa, vai ter também vários expositores lá, né? Terapias, tudo isso. Feira Mix. Então, o festival ele se constitui as oficinas, as dinâmicas de integração energética, corporal, com os movimentos de dança, de corpo vivo. A última que eu fiz foi bacana. Teve um rapaz falando sobre esqueci o nome dele, esqueci o nome do cara agora, bem bacana. Teve a palestra de Tantra. Teve esse rapaz falando sobre as 4 estações, como é que fala o nome? Tem um nome xamânico que fala. A roda não sei do que lá. A Rosa da Vida, né? Não. O Tzolk'in, eu acho. Eu acho que foi isso também. Tem muitos assuntos. Muitos assuntos. Vai ter também banho sonoro também, que é maravilhoso. Vai ter o banho sonoro com o Edon e a Vera. Teve biodança, também fiz biodança, foi bem legal com a esposa biodança com a Carol Vidal. Com a Carol, bem bacana. Vai estar os meninos lá fazendo tatu, quem quiser. Vou estar lá com a Barra de Ar, quem quiser também. Barra de Ar, vai ter tudo lá. Vai ser 2 dias maravilhosos, gente. Massagem terapêutica. Vamos ter o CH5 fazendo DJ sábado à noite. Vamos ter uma sonzeira. Bom demais. E aí no sábado e domingo vamos ter uma temáticazinha do casamento. Não vai ter o ritual do casamento, mas vai ter uma musiquinha da marcha nupcial. Dá uma canja, né? Mas a gente vai aproveitar o festival para ser uma extensão da nossa festa, né? De casamento, né? Então... E a celebração, como é estruturado festas, é como os egípcios também faziam lá os seus templos. É um livro 3D. Então vai ter as instalações, as estações, embora seja uma história nossa, e a gente vai contar por causa da temática do casamento, que é só a temática. Mas cada estação vai ter uma dinâmica, uma prática para a própria pessoa fazer em relação às relações afetivas. Algo ligado ao desapego, à entrega, à oferenda para o mundo, à reflexão. Então a pessoa vai ter um circuito experiencial de vivência fora as atividades dentro da festa com essa temática das relações, para ela poder viver, né? Bom demais. Então fica o convite dia 21, 22 de julho. Junho agora. Esse mês agora, estamos no mês que estão fazendo o programa agora. 19 dias. Vou deixar o telefone do Luiz aí, do pessoal. Tem uma contribuição simbólica, que é para custeio das coisas, que é R$50 você viver tudo isso, né? Pode levar sua barraca, lá tem estrutura, tem banheiro. Se quiser tomar banho de água, lá tem o rio também, pode tomar o banho também. E assim, eu já tive lá uns eventos maravilhosos. É uma troca de conhecimento, de energia. De network, vamos dizer assim, que você está sempre conversando com as pessoas também e sempre está agregando com muitas palestras, informações, vivências. Vale a pena você investir, como o Luiz falou, lá tem um espaço amplo para as crianças também, tem um parquinho lá que o William fez que é maravilhoso. Então assim, é uma celebração da vida, né? Sim. Você está em casa de bobeira, vai lá, tem alimentação também. Eu não sei se esses anos vão disponibilizar também, se quiser levar um alimento, esquentar. Ou não? Esquentar não, esse ano não. Não, né? Então, não, mas pode levar alimentos, lanchinhos, para assim, comer também. E vai ter o pessoal fazendo lá também, né?
Vai ter a praça da alimentação, né? Aí, é bom que essa troca de energia, contribuição também, muito bacana, show de bola. Então vamos, segue aí, ó, @festas que curam. Eu amo aquele lugar, amo o Luiz, a Rosa, a Tati, todo mundo lá que compõe a galera lá que é legal. Então, pergunta final? Pergunta, mensagem? Você vai fazer a pergunta. Pergunta final. E primeiro eu quero agradecer a contribuição, tá? Vocês são um casal que espera a gente no dia a dia, pela entrega de vocês com a medicina, no dia a dia. O zelo também eu acho que é muito bacana, né? Uma coisa que eu percebo muito quando nas casas que eu vou é o zelo com o outro, né? Com o próximo, para proporcionar para ele a melhor experiência possível, né? O Luiz é um cara que está lá caladão, mas às vezes quando chega a dar um insight assim que... Né? E a minha amiga tá sempre com a alegria dela, acolhimento, nos proporciona sempre uma tranquilidade para poder experienciar o máximo da medicina da floresta, que é maravilhoso também, né? Então vamos lá, pergunta final. Quem, Luiz ou Tati? Quem manda? Tati? Então vamos lá, Tati. Preparada? A pergunta é: o universo, como pode melhorar? O universo, como pode melhorar? Pode melhorar a gente celebrando juntos, né? Se juntando para celebrar a vida, a alegria, o amor, né? Eu acho que quanto mais gente celebrando, melhor fica, né? Então vamos, amigo Luiz. Preparado? Então vamos lá, o Luiz. O universo, como pode melhorar? Pode melhorar você que está aí, que chegou até agora, indo lá no dia 21, 22, ou escrevendo aqui no comentário relações conscientes e amor próprio. Escreva aí. Relações conscientes e amor próprio. E assim pode melhorar com a participação de todos nós para que no dia que você se vá daqui, esse mundo possa estar melhor do que no dia que você chegou. Né? Gratidão, pessoal, pela contribuição. Foi maravilhoso o programa mesmo. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!